Crise política na Colômbia. Gustavo Petro é acusado de uso de entorpecentes. Lembrando que estamos a um ano do processo eleitoral no país. Falar também sobre uma gravíssima crise diplomática entre Índia e Paquistão, que são dois países que têm armas nucleares e brigam historicamente por uma região da Caxemira. Vários pontos diplomáticos já foram rompidos e o Paquistão acusa a Índia de tomar atos hostis de guerra. Sim, é um problema gravíssimo ali na região da Ásia, e falar um pouquinho também sobre o Trump, que alega que o Zelensky está dificultando o processo de paz, que ele já tem um acordo com o Putin e que se o Zelensky continuar lutando, ele vai perder todo o território ucraniano. Vai lembrar, pessoal, que a Rússia começa também a se mobilizar e fazer algumas exigências e fala que se tropas europeias forem dispostas em solo ucraniano, estamos falando de uma terceira guerra mundial e também da possibilidade do uso de armas nucleares. Falar um pouquinho também, galera, sobre os Estados Unidos, que falam que querem um acordo econômico com a Ucrânia o mais rápido possível para ajudar mesmo os territórios ucranianos, e o Trump, que fica revoltado com o ataque que a Rússia fez contra o território ucraniano na região de Kiev, pedindo para que o Vladimir Putin pare exatamente nesse momento. Falar um pouquinho também sobre a situação, galera, da OTAN, que vê ali preocupações por conta dessas exigências do governo Trump contra o Zelensky, e há o risco de ruptura entre europeus e norte-americanos. A própria cúpula de junho está de fato ameaçada. Para a gente finalizar, falar um pouquinho também sobre a China, que anuncia que tem o Yuan sendo preparado para ser a nova moeda internacional e a criação de um novo sistema alternativo de pagamentos, com a Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, falando que os Estados Unidos não baixarão as taxas de maneira unilateral, e a China falando também que não há negociações, pelo menos no momento, com os Estados Unidos. Enquanto isso, os BRICS prometem criar uma alternativa ao Tribunal Penal Internacional, que goza de cada vez menos credibilidade. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade é parceiraça do canal e presta atenção que é urgente, hein, galera? Eu tô falando para vocês que só até amanhã existe a possibilidade de você usar o cupom Ricardo3M, porque a Nômade completou 3 milhões de usuários. Eles ofereceram para alguns parceiros, eu e para sua audiência, você, especiais, a possibilidade de comprar dólares com 30 centavos de desconto por dólar. Sim, galera, enquanto eu estava gravando, o dólar já tinha dado uma queda bem significativa, que geralmente é o momento que eu uso para aportar, não uma recomendação de investimentos. Mas eu gosto de diversificar a carteira, e usando o meu cupom Ricardo3M, se tá 5,68, você vai pagar 5,38 por dólar convertido. Cara, é um baita presentaço da Nômade. Você tem que abrir a sua conta, fazer a primeira conversão cambial no prazo de no máximo 15 dias e comprar no mínimo $500 e no máximo também $1.500. Aproveita, pessoal, a Nômade é sensacional, tá? Eu tô falando de uma conta internacional que aceita em mais de 180 países, em eventuais viagens internacionais. Não tem dor de cabeça de ficar convertendo dólar e tal, e você ainda pode ter acesso ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito que eu uso, que vai te dando cashback dolarizado, dentre vários outros benefícios. Acesso ao Nômade Lounge, pontos que não expiram, você pode trocar por produtos, serviços, é sensacional, tá? Galera, de verdade, eu uso e tô recomendando para vocês, e tenho orgulho de falar que esse cupom vai te dar 30 centavos de desconto por dólar convertido. Não perde essa oportunidade, tá bom? Link na descrição, cupom Ricardo3M, tamo junto. Pessoal, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a Colômbia, que é um país que historicamente é um país de direita, inclusive é um dos maiores parceiros geopolíticos dos Estados Unidos na América Latina, na América do Sul principalmente, com a instalação de bases militares, com a luta que os Estados Unidos fez, tanto na Guerra Fria, como mais recentemente, contra a atuação da ELN, contra as Farc, contra outros grupos que atuavam no território colombiano. Tem agora o Gustavo Petro, que inclusive é um ex-guerrilheiro colombiano, como o presidente do país. Existe, então, uma luta, claro, da oposição ao Gustavo Petro para que ele saia do poder e volte à direita colombiana. O Gustavo Petro já teve algumas gafes, né, alguns problemas aí no seu governo, e eu diria que ele teve como seu braço direito no início da sua campanha como presidente o ex-chanceler Álvaro Leiva, que foi demitido depois de um escândalo político que estava ali relacionado à emissão de passaportes, enfim, ele foi afastado.
Quando ele foi afastado, ele foi pouco a pouco se tornando um inimigo político do Gustavo Petro. E depois de uma série de denúncias, reclamações, colocou a boca no trombone, fez uma carta, entre aspas, aberta, né? Colocou ali na sua rede social, óbvio que é para todo mundo ver, e colocou que o Gustavo Petro tem graves dificuldades na questão do uso de entorpecentes. Segundo, né, o ex-chanceler, ele teria sumido por 2 dias em uma viagem oficial com o presidente colombiano para Paris e por conta do seu problema relacionado à questão dos entorpecentes. O Gustavo Petro negou as informações, falou que na verdade ele estava com a sua neta e que tinha uma reunião marcada realmente entre membros da Rafale, que é aquela produtora francesa, né, de caças e equipamentos militares, e que não aconteceu. Mas não porque o Gustavo Petro fugiu, etc. Mas porque ele estava com a sua neta e porque em Paris existem várias coisas sensacionais para fazer. Ele alega que é um discurso da oposição para deslegitimar o seu governo e pela parte, vamos colocar assim, cultural, ou pela parte mais, poxa, um presidente não pode ser um usuário de entorpecentes porque isso compromete a própria credibilidade do país. Vale lembrar, pessoal, que existe agora uma pressão em cima do Gustavo Petro para que ele faça, no mínimo, um exame toxicológico para saber se ele faz uso recorrente de entorpecentes, enquanto a ala mais pró-Gustavo Petro fala que tem que ter um respeito à sua privacidade, mesmo que seja o uso desses entorpecentes. Fala entorpecente porque a nossa plataforma não gosta de outras palavras um pouco mais sensíveis, né? E aí, pessoal, você acha que o presidente, caso ele estivesse usando, teria o direito de fazer uso na sua vida privada? Ou isso compromete a sua exercer o cargo de presidente do país? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, tivemos também a notícia talvez mais importante, que pode trazer mais impactos geopolíticos, de um conflito que estava, entre aspas, congelado. Congelado não, porque ele sempre continua acontecendo, mas que tinha sido feito um acordo entre Índia e Paquistão, então estava dos males o menor. A gente sabe, galera, que tanto Índia como Paquistão, como Bangladesh também, Bangladesh, que já foi um país unido ao território do Paquistão, que existia, todos eles eram unidos à época da colonização britânica. Em 1947, quando a gente teve a independência da Índia, é fato que a Índia começou a se fragmentar também, utilizando muito a questão religiosa como um dos critérios principais. E aí, a Índia, por exemplo, é uma região de maioria hindu, embora, claro, existam sikhs ali na região do Punjab, na própria região mais ao norte existam islâmicos, mas é de maioria hindu, enquanto Bangladesh e Paquistão são países de maioria islâmica. Então, se fosse utilizar somente o critério religioso, a região super estratégica da Caxemira, que é uma região de maioria islâmica, deveria ficar para o Paquistão. E é isso que o Paquistão alega. Só que a Índia fala que também tem direito sobre aqueles territórios. Fato é, galera, que independente, né, de quem está certo, quem está errado, essa disputa ela é histórica. A China também está envolvida porque controla uma parte da Caxemira e essa região é uma região super importante, porque vai lembrar que a Índia ela tem dificuldades geográficas, pois o norte da Índia é uma região de contato de placas tectônicas. A Índia ela é isolada do ponto de vista geográfico mesmo, existe uma cordilheira do Himalaia gigantesca que separa a Índia de outras posições, e a Caxemira geralmente é utilizado como uma das rotas. Além disso, existem rios importantes, bacias importantes, como o próprio Rio Indo, a bacia do Ganges-Brahmaputra, que tem a sua nascente nessa região super estratégica. Então, a Caxemira, historicamente disputada entre indianos e paquistaneses. Fato é que nós tivemos há pouco tempo um atentado que aconteceu na parte indiana da Caxemira, que é a maior parte, inclusive, do território da Caxemira, a contragosto dos paquistaneses, um atentado numa área turística que acabou matando, né, mais de 26 pessoas, 26 turistas. Segundo a Índia, esse atentado foi feito por 3 pessoas, sendo que 2 eram paquistaneses. E por mais que o Paquistão não tenha apoiado diretamente, o Paquistão indiretamente apoia esse terror taranã que acontece naquelas regiões. O Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, garantiu que a culpa também é do Paquistão. E por conta disso, a Índia anunciou a suspensão do Tratado de Água, que quando você pega aquela bacia hidrográfica, o Rio Indo, por exemplo, ele é super relevante para abastecimento dos 2 países. Por exemplo, hoje, 90% de toda a água que abastece o Paquistão
é água que vem do rio Indo, e o Paquistão é um país muito agrícola, e a gente sabe que hoje quase 70% de toda a água que é consumida por um país é água para o setor agropecuário, e a Índia cancelou esse acordo, falando que de fato não vai fornecer mais as águas que ficam ali do lado indiano, que é um acordo que vem da década de 60, porque os conflitos, como eu falei, são históricos na região. Além de tudo, a Índia pediu para que todos os paquistaneses que estão na Índia abandonem o país. Rompeu relações diplomáticas por conta de um suposto apoio do Paquistão ao terror Tananã que acontece na Caxemira. O Paquistão, como retaliação, fechou o espaço aéreo para aviões que vêm da Índia, suspendeu todos os vistos de indianos que estão no território paquistanês e rompeu todas as relações comerciais, anunciando também que todos os cidadãos indianos devem abandonar o Paquistão em 48 horas. A Índia anunciou que vai extinguir o acordo de cessar-fogo que hoje permeia as relações entre Índia e Paquistão, o que pode indicar que a Índia fará um ataque contra o território do Paquistão, alegando que o Paquistão, claro, apoiou esse terror Tananã que aconteceu na região da Caxemira. A própria questão de finalizar o acordo que fornece as águas do Rio Indo também para o Paquistão, isso pode causar uma crise econômica e uma crise social, porque, como eu falei, 90% da água vem desse acordo com os indianos. O próprio Paquistão falou que só essa decisão já é um clamor pela guerra, já significa guerra contra o país. Se a Índia fizer um ataque, claro que é pior ainda. Por que eu falo que isso é muito complicado? Porque Paquistão e Índia já são países muito relevantes do ponto de vista diplomático internacional, então a guerra por si já seria muito problemática. Envolve também um terceiro país que controla a região da Caxemira, pelo menos parte dela, que é a China, outro país super relevante, mas temos um problema. Nem Índia, nem Paquistão são signatários do TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Sabe o que significa? Que os dois países têm armas nucleares. Poxa, se a Índia, por exemplo, anunciar que vai atacar o território do Paquistão, o Paquistão tem armas nucleares e pode usar suas armas como elemento de dissuasão. Mesma coisa os indianos, que também têm suas armas nucleares. Os dois se desenvolveram, não assinaram o TNP, justamente pelo medo do revide do seu rival durante o período da Guerra Fria. Então, assim, tá um temor de uma retaliação de um conflito muito grande, um conflito que pode envolver um conflito nuclear. Será que teremos, pessoal, problemas além de China e Taiwan, além de questão palestina, além de Irã, além de guerra Rússia e Ucrânia, agora um conflito direto entre Índia e Paquistão, um conflito nuclear? Deixa aí nos comentários. Outro ponto, galera, bem significativo, está ligado a uma saco cheio, entre aspas, eu vou colocar assim, do Trump contra o Zelensky. O Trump fez críticas severas ao Zelensky por não reconhecer o território da Crimeia como território russo. Eu trouxe para vocês no vídeo de ontem que o Trump ele apresentou a sua proposta pela paz. E, aliás, essa proposta aqui tem vários pontos polêmicos, que a Rússia tem que reconhecer, aliás, a Ucrânia tem que reconhecer a Crimeia como território russo, que a Ucrânia teria que aceitar que a Rússia vai continuar com as suas tropas militares nas regiões que foram invadidas, que a usina de Zaporizhia ficará sob uma vigilância dos Estados Unidos e metade da energia será russa, outra metade será ucraniana, ou seja, são pontos bem polêmicos e que a Ucrânia claramente não concorda. O próprio Zelensky, por exemplo, ele fez ali, um pronunciamento, colocou que não tem o que discutir, que colocar a Crimeia como território russo vai contra a própria Constituição da Ucrânia. Ele até anexou uma declaração do Mike Pompeo, que já foi secretário do governo Trump em 2018, falando que o próprio governo Trump lá em 2018 reconhecia que não tem discussão sobre a soberania do território da Crimeia, que a Crimeia pertence aos ucranianos e não aos russos. Só que o Trump agora foi pelo caminho contrário. Ele deixou bem claro, por exemplo, que essa declaração do Zelensky é muito prejudicial, visto que a Crimeia já foi perdida no governo Barack Hussein Obama. O Trump sempre gosta de fazer esses trocadilhos, Ele chama de Sleepy Joe e Barack Hussein Obama, Hussein fazendo uma sátira ali, com Saddam Hussein e tal, referindo ao Barack Obama, e colocou que isso nem sequer hoje é um ponto de discussão. Se a Ucrânia está tão revoltada com a Crimeia, por que não foi lutar pela Crimeia lá há 11 anos atrás, quando o território foi simplesmente, segundo Trump, pelos Estados Unidos aceitou que a Rússia dominou aquelas áreas. Então hoje não é mais um ponto de discussão, ou pelo menos não deveria ser.
Ele alegou, inclusive, que se o Zelensky deseja, ele pode ter a paz agora, ou ele pode lutar por mais 3 anos até perder todo o território ucraniano. Ou seja, aparentemente o Trump está um pouco perdeu a paciência. A própria Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, falou sobre isso também, que o Trump perdeu a paciência com o Zelensky. Segundo Trump, inclusive, eles até já chegaram a um acordo com o governo Putin, mas não com o Zelensky. A Caroline Leavitt falou que o Zelensky joga várias informações na mídia esperando apoio internacional e que isso é inaceitável. O Trump está frustrado e a sua paciência com os ucranianos está se esgotando. Ou seja, o que a gente percebe é que, pelo menos nas declarações públicas, a Rússia aceitou as condições dos Estados Unidos. Eu vou ver, galera, que a Rússia hoje também anunciou, falar com vocês, né? Algumas propostas bem polêmicas também, que eu não sei se os Estados Unidos concordam, se os russos mudaram de última hora. É muito difícil porque cada um fala uma coisa diferente. E eu vou apresentando para vocês e mostrando a minha análise sobre os fatos, mas fato é que, assim, é preocupante, é preocupante. Hoje a gente teve, por exemplo, o Putin colocando que não quer forças de paz europeias na Ucrânia, porque se tiverem forças de paz na Ucrânia, isso vai levar à Terceira Guerra Mundial e sim, a Rússia se reserva o direito de usar armas nucleares. Só que, por exemplo, um dos pontos que estavam em discussão, que a mídia tinha colocado que a Rússia tinha aceitado, era a presença de tropas europeias em solo ucraniano. Então, ou a mídia passou a informação errada, ou a Rússia mudou de ideia de última hora, porque a Rússia falou que não aceita que tropas, que a tal da coalizão dos dispostos, né, franceses, britânicos, talvez canadenses, enfim, as tropas da OTAN, estejam dispostas em solo ucraniano. Além disso, a Rússia colocou que, entre outras condições, Kiev deve retirar as tropas das 4 regiões, ou seja, Crimeia nem está em discussão, Crimeia já é da Rússia, segundo a Rússia, mas deve tirar tropas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. Isso é condição básica, para que tenha o cessar-fogo. O Putin falou que ele apoia o cessar-fogo completo, mas apenas se a Europa não fornecer armas e, claro, sobre hipótese alguma, colocar tropas em solo ucraniano. Falou também que a Ucrânia tem que ficar fora da OTAN. Acho que isso é um ponto comum, acho que até o Zelensky concorda, né, que ele não vai entrar para a OTAN, até porque o próprio Marco Rutte, outras referências, outras pessoas importantes da OTAN não aceitam essa proposta, e também o acordo feito pelo Zelensky, as assinaturas feitas pelo Zelensky, todas devem ser contestadas, porque o Putin fala que como a Ucrânia não passou por um processo eleitoral no ano passado, tudo que o Zelensky assinou ao longo de todo esse período não vale, porque o Zelensky é um presidente ilegítimo, segundo, claro, as alegações dos russos. Poxa, galera, quem será que tá certo então, hein? A mídia ocidental, que falou que supostamente o acordo previa tropas europeias em solo ucraniano, ou será que a Rússia, que fala em usar armas nucleares caso as tropas estejam dispostas em solo ucraniano? Na minha concepção, tá? Aqui vou falar o que eu especulo. Eu acho, na minha concepção, que a Rússia está colocando não aceito de maneira nenhuma que tenha tropas europeias, que tenha tropas da OTAN em solo ucraniano. Sabe por quê? Porque se a Rússia aceitar um acordo em que tropas europeias estejam em solo ucraniano, parece que a Rússia fez concessões, entende? Tá vendo? Eu fiz minhas concessões. Por que a Ucrânia não faz a delas também? Por que a Ucrânia não aceita ceder o território da Crimeia? Por que a Ucrânia não aceita, por exemplo, que tem que tirar suas tropas de Kherson, Lugansk, Zaporizhia e Donetsk? Entende? Então, na minha concepção, é muito mais... Na guerra, a gente sabe que, ainda mais numa guerra híbrida, a primeira coisa que morre é a verdade. Então, na minha concepção, é muito mais propaganda dos russos do que qualquer outra questão. Mas que, de fato, ameaçou usar armas nucleares contra a Ucrânia, isso, de fato, ameaçou, tá? Hoje, a gente teve também o Scott Bessent tentando aparar um pouco as arestas. A gente sabe que existe uma mega confusão no governo Trump, com o Trump falando algumas coisas, a Caroline Leavitt volta atrás, até na questão das tarifas, falaremos daqui a pouco. Hoje, teve informações que durante a visita da Giorgia Meloni à Casa Branca, houve uma discussão aos berros entre Elon Musk e Scott Bessent, com Elon Musk falando que o Scott Bessent é um cara que representa os interesses do George Soros no governo americano, enfim, é uma monte de confusão ali no governo Trump, mas é fato que o Scott Bessent é hoje o secretário do Tesouro e é uma voz importante no governo. Ele falou: Ucrânia, por favor, assine esse acordo de minerais. Essa vai ser a nossa garantia que a Rússia não fará novos ataques contra o território ucraniano. Pelo que eu vejo, tá? A Ucrânia
não vai aceitar fazer esse acordo e o Trump está falando que é muito mais fácil negociar com o Putin do que negociar com o Zelensky. Isso possivelmente vai fazer com que os Estados Unidos abandonem essa mediação e abandonem o apoio ao território ucraniano, e aí a Europa vai ter que dar conta de ou abandonar a Ucrânia porque não vê chance de vitória, enfim, ou tomar todas as rédeas do conflito. E aí vai ser um conflito muito mais europeu de fato, sem a presença dos Estados Unidos, mas com Rússia de um lado e a OTAN europeia, entre aspas, né, a União Europeia, do outro, ajudando os ucranianos. Será que os europeus conseguem de fato defender sozinhos, sem a presença dos Estados Unidos, o território ucraniano? É a pergunta, claro, que fica. Enquanto isso, galera, tivemos também o próprio governo Trump se mostrando um pouco insatisfeito, na verdade bastante satisfeito, com os ataques que foram feitos contra Kiev. Hoje, nós tivemos um ataque da Rússia contra a capital ucraniana. Um ataque com drones e mísseis, que contou, segundo a Ucrânia, até mesmo com um míssil balístico norte-coreano. O míssil é KN-23. Trouxe 12 mortos e 60 feridos. O próprio Zelensky falou que é um dos ataques mais absurdos que a Rússia fez desde o início do conflito e que a Rússia mostra que não respeita nenhum tipo de cessar-fogo. Vai lembrar que a Rússia fala que, na verdade, o cessar-fogo que eles tinham combinado já expirou e que quem não respeitou o cessar-fogo e atacou uma série de infraestruturas energéticas, seja pontos, por exemplo, de indústrias petroquímicas, dutos, por exemplo, de transporte de combustíveis fósseis, foram os ucranianos e não exatamente os russos. Independente dessas questões, o Trump falou que ele não está satisfeito com os ataques e que eles foram desnecessários em um momento ruim. Vladimir, pare. Vladimir Putin, né? 5.000 soldados estão morrendo por semana. Vamos logo fechar esse acordo de paz. E aí, claro, que a Kaja Kallas, representante diplomática da União Europeia, tá vendo que quer fazer um acordo com Putin? Ele tá atacando civis na capital ucraniana. Membros da União Europeia, Macron, enfim, usam isso para falar, claro, que a Rússia é a errada da história. E aí, pessoal, será que de fato esse acordo vai sair? Se não sair, de quem que é a culpa? Trump, Zelensky ou Putin, hein? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, galera, notícias importantes relacionadas à própria OTAN, que se vê um pouco preocupada com o futuro da organização. Claro que hoje os Estados Unidos são a maior potência militar do bloco. Os Estados Unidos criaram a organização em 1949 e atuam com uma liderança importante. O Pete Hegseth, secretário, por exemplo, da Defesa, falou ontem que não dá para a Europa continuar dependendo das ações, do dinheiro, dos equipamentos militares americanos e que os europeus têm que se defender. Hoje, o Mark Rutte, que é o líder da OTAN, falou que o Trump está errado em querer pressionar o Zelensky para um acordo que não é benéfico para os ucranianos, e sim benéfico para os russos. Só que como que os europeus estão vendo esse monte de declaração, segundo a própria Financial Times? Como um risco de ruptura. Por exemplo, ontem a gente teve uma reunião entre representantes americanos, representantes europeus e representantes ucranianos. Perdão, hein, galera, tô melhorando aqui. E representantes ucranianos. O Marco Rubio não foi. E não foi muito por conta da insatisfação com a postura do Zelensky e com a postura também dos europeus. Teremos uma cúpula em junho da OTAN. Essa cúpula existe o risco dos Estados Unidos também não comparecer. Hoje, a OTAN, ela se vê em um risco de ruptura ou pelo menos uma mudança muito importante do ponto de vista institucional. Os Estados Unidos defendem que os países da OTAN não devem respeitar somente o mínimo de 2% de gastos militares no PIB, mas devem subir para no mínimo 5%. E isso é praticamente inviável para todos os países. Hoje, países que pensam nisso, nesse 5%, é Polônia e países bálticos, mas muito mais pela preocupação com os russos do que qualquer outra questão, entende? Então, assim, é um risco de ruptura, sim, da OTAN, e a OTAN está preocupada com o seu futuro e com a relação entre Estados Unidos e Europa. Ontem eu trouxe para vocês a notícia que o governo Trump estava pleiteando reduzir as suas tarifas contra os chineses para casa de 50% a 65%, ou 35% a 100%, depende do que seria, né, taxado. Depende muito de propriedade intelectual, se é um equipamento estratégico para os americanos, se não é, enfim, né? Hoje a Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo Trump, falou que isso não é verdade. Segundo ela, não há a ideia dos Estados Unidos reduzirem tarifas unilateralmente,
que sim, os americanos ainda têm o desejo de negociar com os chineses, mas que sabe que faz parte da estratégia americana reduzir o déficit da balança comercial e também ter uma relação econômica mais justa com os chineses e fazer com que os empregos voltem para os Estados Unidos. A China está se aproveitando demais disso e não é coincidência que nessa semana o Partido Comunista Chinês ele divulgou novidades sobre a sua proposta econômica. A China coloca que é um dos seus principais objetivos para esse futuro próximo, o yuan como moeda de reserva. A gente sabe que desde o acordo de Bretton Woods e, na verdade, desde a década de 70 no governo Nixon, era o padrão dólar-ouro, depois com o governo Nixon praticamente só padrão dólar mesmo, e hoje os países estão um pouco desconfiados de ter somente o dólar como moeda de reserva, até porque tendo somente o dólar, existem muitas taxas nessa conversão cambial, você perde um pouco de autonomia e fica muito na mão de possíveis sanções dos Estados Unidos. Ah, professor, mas vai colocar o yuan? O yuan vai ficar na mão dos chineses. Concordo. Mas, se você tem duas opções, China e Estados Unidos, concorda que você fica menos sujeito a possíveis sanções unilaterais? Porque existe um caminho de escape. Hoje, quase todos os países dependem do dólar e do sistema SWIFT de comunicação interbancária. A China anunciou que vai criar um novo sistema de pagamento internacional e também quer colocar o yuan como essa moeda de reserva. E, além de tudo, garantiu também que não existe planos pelo menos por enquanto, de negociações com os Estados Unidos. Que nem eu falei, o Trump falando a todo momento, não, os chineses me procuraram, eles querem fazer um acordo, a gente está negociando, daqui 2-3 semanas vai estar tudo bem. Hoje, a China publicamente falou que espera fazer um acordo, está de portas abertas, mas que não há negociações entre Estados Unidos e China. E aí, galera, tá vendo? Nessa geopolítica tão complicada, em quem que a gente vai acreditar? Nos norte-americanos ou nos chineses? E para finalizar, pessoal, tivemos também notícias importantes relacionadas ao TPI. Para quem não sabe, o Tribunal Penal Internacional, ele é um organismo que ele fica julgando crimes contra a humanidade, crimes de guerra, pessoas que tenham liderado atos de genocídio contra algum país. O Tribunal Penal Internacional ele julga indivíduos e não países, ao contrário da Corte Internacional de Justiça, que aí sim julga países pelos seus feitos, né? Recentemente a gente teve o Benjamin Netanyahu punido, a gente teve o Galán, por exemplo, que na época era o ministro da Defesa, também punido, o Putin também foi punido pelo Tribunal Penal Internacional, só que, apesar de mais de 100 países, mais de 120, assinarem esse acordo, inclusive o Brasilzão, eu diria que ele está cada vez mais caindo em descrédito, porque os principais países não reconhecem. Israel, Estados Unidos, China, Rússia. Por exemplo, o Putin, ano passado, ele fez uma visita oficial à Mongólia. Cara, teoricamente, a Mongólia faz parte do Tribunal Penal Internacional, é signatária do Estatuto de Roma. Então, caso o Putin pisasse na Mongólia, o Putin deveria ser preso. E aí vai ser preso? Óbvio que não, né? A gente tem um caso polêmico que pode envolver o Brasil esse ano. O Brasil está na presidência dos BRICS. O Putin, talvez, venha para o Rio de Janeiro meados de junho e o Brasil é signatário do TPI. E aí, quer dizer então que a gente vai convocar a Interpol, vai mandar para a Corte de Haia para ele ser punido pelos crimes cometidos? Eu acho, né, óbvio que não, né, que o Putin não vai ser preso aí no solo brasileiro, pelo menos não pelo Brasil, né? Claro que isso não depende de poder executivo, depende de poder judiciário. Pode ter um juiz doidão que faça a medida, mas creio que seria prontamente anulado por instâncias judiciais superiores no caso do Brasil. Os BRICS estão pleiteando a criação de um novo Tribunal Penal Internacional. E o Dmitry Medvedev, Peskov, que é o porta-voz do governo Putin, falaram que eles são favoráveis. O professor quer dizer então que agora a gente vai ter um novo Tribunal Penal Internacional que vai ser reconhecido internacionalmente? De novo, falta credibilidade. Vamos imaginar que os BRICS criem esse novo Tribunal Internacional. Legal. Será que a União Europeia vai respeitar? Será que os Estados Unidos vão respeitar? Será que Israel vai respeitar? Creio muito que não. Cara, se você tem um tribunal que não é respeitado pelos países, é um tribunal que perde a sua validade. O que, aliás, é uma crise de quase todas as instituições que foram criadas no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Vários organismos da ONU, a própria ONU, a OMS, por exemplo, com a saída dos Estados Unidos, a OMC, por exemplo, Organização Mundial do Comércio, que tenta prever um livre comércio hoje, claramente está em descrédito, com as duas maiores economias do planeta praticando taxas acima de 100% um contra o outro. E aí, o que a OMC vai fazer? Nota de repúdio? Uma rodada de discussões? Entende? Então hoje os organismos internacionais estão em descrédito e acho eu que um Tribunal Penal Internacional dos BRICS também não mudaria muito essa situação.
Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.